Esta ação tem como objetivo apresentar-nos a nossa posição política sobre as obras públicas que são construídas, que são inauguradas e tempos depois, muito pouco tempo depois, têm de sofrer obras de recuperação, obras de remodelação. Nós consideramos que isso, do ponto de vista do planeamento, é uma situação grave, porque traz consequências não só até para as pessoas que precisam de frequentar e de utilizar esse tipo de obras, mas também e fundamentalmente por questões financeiras. Todos nós sabemos que a principal causa para que essas obras sejam muitas vezes mal executadas, para que essas obras depois de inauguradas tenham que sofrer obras de recuperação, isso tem a ver com critérios meramente eleitoralistas. São obras que são feitas à pressa, obras que são feitas à pressão durante o dia, durante a noite, com grandes horas de trabalho para os trabalhadores, sem qualquer qualidade, até do ponto de vista da segurança desses mesmos trabalhadores, e depois a consequência é, meses depois, alguns casos, dias depois, a obra tem de ser encerrada, porque tem de haver obras de recuperação, inclusive até do ponto de vista das infraestruturas, terão de ser remodeladas para que a obra tenha viabilidade do ponto de vista físico. Esta situação continua, desde sempre o governo do PSD atuou desta forma, todos nós sabemos, mas o que é preocupante é que ainda hoje em dia, há muito bem pouco tempo, a Comunicação Social até informou uma obra muito recente na Avenida do Amparo que está a sofrer obras de remodelação porque a obra foi mal executada. Mas temos outros exemplos, temos a via expressa de ligação ao Porto do Funchal que também, tempos depois, teve de ser encerrada para sofrer obras de remodelação, temos um arruamento junto da Universidade da Madeira, temos o arruamento, a via que liga Santa Rita ao Amparo, que também teve de sofrer obras de remodelação depois de a obra estar concluída e entregue. Ora, isto traz bastantes custos financeiros e nós consideramos que não é justo, nem é do ponto de vista político sério, dizer e se justificar que a responsabilidade é da empresa, porque está no caderno de encargos e a obra está dentro da garantia de construção. Isto é grave, porquê? Porque se há custos adicionais, quem tem de assumir esses custos adicionais, na verdade, é a empresa. Mas tendo em conta que hoje em dia as empresas estão a passar graves dificuldades financeiras, se a empresa ganha uma obra adjudicada por um determinado valor e depois concluída a obra, meses depois, 4, 5, 6 meses depois, tem de voltar a essa obra para voltar a gastar dinheiro, está aqui a pôr em causa a viabilidade económica da própria empresa. É o lucro também, porque nós defendemos que as empresas têm que ter lucro. As empresas, para ter viabilidade económica, têm que, de facto, ter o seu lucro. Mas mais grave do que o lucro é o problema dos trabalhadores. Se as empresas vão gastar dinheiro a mais daquilo que tinham previsto, por motivos de planeamento, naturalmente que os trabalhadores serão os primeiros a sofrer. E é por isso que estão aí trabalhadores para o desemprego, porque tiveram um período de trabalho a trabalhar de manhã e de noite, com custos de horas extraordinárias exorbitantes. No entanto, muito pouco tempo depois, esses trabalhadores são enviados para o desemprego porque a empresa não tem capacidade financeira para continuar a elaborar. É esta situação que nós consideramos que é grave. Hoje, aqui na reunião de Câmara, irei apresentar uma proposta de recomendação com o objetivo de que estas obras que serão feitas no Concelho do Funchal, obras com o objetivo de recuperação, tendo em conta o temporal de 20 de fevereiro, que sejam obras bem elaboradas, que sejam obras que sigam os critérios rigorosos dos técnicos e não critérios eleitoralistas. Isto é, que nesta primeira fase não se vá construindo demasiado lentamente as obras à espera que o período eleitoral se aproxime, para que depois nessa altura, que é o que é hábito, é aquilo que nós temos assistido, para que nessa altura depois a obra seja concluída à pressa, seja concluída à pressão, trabalhadores a elaborar de dia e de noite, para que elas sejam depois inauguradas em vésperas das eleições. Nós não temos nada contra o facto das obras serem inauguradas em vésperas de eleições. Podem inaugurá-las todas antes das eleições. O que não podem fazer é exigir que a obra seja concluída a tempo, mas sem respeitar as regras técnicas, as regras necessárias para que as infraestruturas tenham sustentabilidade ao longo do tempo e que não precisem de obras de remodelação.